Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e nesta vamos falar das proteínas, que é o composto orgânico mais abundante no nosso corpo. Na verdade, ele só não é mais abundante do que a água, só que a água é inorgânica, né? E gente, é muito importante você estudar as proteínas, entender? Porque olha, nós estudamos proteínas, depois tem uma aula exclusiva de síntese proteica, só para falar das proteínas. E também é interessante você entender o DNA e o RNA, tudo isso para estudar as proteínas. Então é um link, é algo muito importante. Porque, gente, se tu filosofar dentro da biologia, o que difere eu de você de qualquer outra pessoa, são os tipos de proteína que você sintetiza, que o seu corpo forma. E se você parar para pensar, como é que meu corpo sabe a proteína que tem que sintetizar? Horas. Você tem em cada uma das tuas células, dentro do núcleo delas, o DNA. É a informação contida no DNA em forma de gene que determina qual proteína o teu corpo vai formar. Se o teu olho tem uma cor diferente que o meu, é porque os teus genes que sintetizam a proteína do olho são diferentes do que os meus. Então a água é a mesma, os sais minerais, as vitaminas, carboidratos, lipídios, tudo isso é igual entre eu e você e todo mundo. Agora as proteínas que são diferentes. Então você vai ver que esse é um dos assuntos mais importantes dentro da biologia e também um dos mais bonitos. Agora vamos lá, gente. Proteínas são formadas pelos átomos, basicamente, carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. E em algumas proteínas pode possuir enxofre, não são em todas, tá? E como função, gente, se as proteínas são tão abundantes e tão diversas no nosso corpo, devem ter também, obviamente, funções diversas. E claro que tem, veja. Eu elenquei algumas delas, tem outras, mas essas são as principais. Começando pela função estrutural, unha, cabelo, na tua pele. Lembra aquela famosíssima proteína queratina? Ela está formando a estrutura de diversas partes do nosso corpo. No músculos, bodybuilder. Proteína! Actina e miosina, aquelas proteínas que fazem a contração muscular, são proteínas estruturais. Agora, elas podem ter também função de defesa. Como assim, cara? Veja. Quando você é infectado por algum micro-organismo, entra algum antígeno no teu corpo. O teu corpo produz anticorpo para neutralizar o antígeno. Esse anticorpo é a proteína. Veja que interessante. Então essa função ali de neutralizar antígenos são proteínas, são anticorpos. Função energética, mas eu coloquei aqui para tu ficar bem ligado. É a terceira fonte de energia. Tu só vai usar proteínas como energia se acabar os carboidratos, os açúcares e se acabar os lipídios. Ou seja, a gente não usa usualmente as proteínas como função energética, mas elas estão lá prontas para si, caso precise. Função enzimática, lembra? Toda enzima é uma proteína, nem toda proteína é uma enzima. Mais ou menos assim, não lembro direito. Mas quer falar que essa música diz que toda enzima é uma proteína. Agora, obviamente, nem toda proteína é uma enzima, existem muitas proteínas. Então, quando eu falar que uma proteína tem função enzimática, significa que ela é a enzima. Ela faz as reações, eu vou falar de enzimas ainda nessa aula. Função hormonal, gurizada, insulina e glucagon são proteínas, são hormônios proteicos. Agora te liga, insulina e glucagon, tu sabe o que eles fazem? Eles regulam o nível de colesterol, eles regulam o nível de açúcar no nosso corpo. Se você comeu muito, está cheio de glicose no teu sangue, entra a insulina e tu pega esse açúcar, transforma essa glicose, esse açúcar em glicogênio, lembra da aula de carboidratos, e armazena no fígado. E ele fica lá, uma reserva de energia em forma de açúcar temporária. Se baixam os níveis de glicose no teu sangue, entra o glucagon e manda quebra esse glicogênio. Aí o glicogênio é quebrado em forma de glicose e ela volta para o nosso corpo. Obviamente, vamos estudar essa relação mais adiante em função hormonal. Mas aqui cabe um grande bizu para você detonar no vestibular. Certamente você conhece alguém que é insulinodependente, que tem diabetes do tipo 1, a diabetes infantil que a gente fala. Você deve ter notado que essa pessoa que tem a diabetes tipo 1, ela não toma o remédio, ela injeta diretamente no músculo. Por quê? Por que tu injeta insulina? Não seria mais fácil comer? Ah, negativo. Eu recém falei para você que a insulina é uma proteína. Se você comer a proteína, ela vai cair no teu estômago e no teu estômago entra uma enzima, pepsina, que quebra a proteína em aminoácidos. Portanto, o teu corpo teria que remontar esta proteína.
Uma pessoa que tem diabetes tipo 1 não consegue, o corpo da pessoa não consegue montar a insulina e, portanto, tem que injetar a proteína direto na corrente sanguínea. Ok, essas são uma das principais. Agora vamos seguir aqui falando de um pouco mais da proteína. Gente, a proteína é um polímero. Lembre-se, o que é um polímero? Polímero é uma grande molécula que se faz a partir da repetição de diversas moléculas iguais e menores. Ou seja, vamos de novo. Um polímero é uma grande molécula formada por moléculas menores que se repetem. Neste caso, as moléculas menores são os aminoácidos. E esses aminoácidos a gente chama, mais para ficar mais chique, né, de monômeros. Ou seja, se cair no teu vestibular, quais são os monômeros de uma proteína? Tu arrebenta eles no meio falando que os monômeros de uma proteína são os aminoácidos. Tá? Agora, uma coisa interessantíssima é que só existem 20 tipos de aminoácidos. 20. Aí tu pergunta, mas cara, quantas proteínas tem? Sei lá, milhões, milhares de proteínas existem no nosso corpo e milhões de proteínas ao longo de todos os seres vivos, né? Agora, como 20 aminoácidos que existem conseguem montar tantas proteínas? Veja, são 20 aminoácidos. Só que se tu inverter um aminoácido pelo outro dentro de uma proteína, mudou a proteína. Se tu colocar mais um aminoácido, mudou a proteína. Se tu mudar a formação da proteína, de acordo com os tipos de aminoácido, a proteína também será diferente. Então veja que, apesar de serem apenas 20 tipos de aminoácidos, você consegue construir todas as proteínas que existem. Agora veja, vamos estudar um pouco o aminoácido, que é o monômero que forma a proteína, para a gente entender depois a sequência da aula. Então, um aminoácido, que é o monômero da proteína, te liga sempre, estamos falando da unidade que formam as proteínas. Ele possui um carbono central fazendo 4 ligações simples. Uma dessas ligações é com um hidrogênio, outra é com um grupo amina e outra ligação é com um grupo ácido carboxílico. O grupo amina com o grupo ácido carboxílico forma o nome aminoácido. Vê que interessante, né? Por causa dessas duas ligações. Agora, todos os aminoácidos, todos os 20 aminoácidos possuem essas mesmas ligações. O que muda de um aminoácido para o outro, e portanto formando os 20 tipos de aminoácidos diferentes, é o radical. Se tu muda o radical, tu tens um novo aminoácido. Então, se teu vestibular te cobrar lá, tu vai ter um grupo amina, um hidrogênio e um grupo ácido carboxílico ligado a um carbono central. E tem um grupo radical também ligado ao carbono central, que somente esse aqui muda. Grifa, isso aí que é importante. O único negócio que muda entre um aminoácido e outro é o radical. Agora eu vou falar um pouco mais dos aminoácidos. Primeiro, quais são os tipos, as classificações de aminoácidos, e depois nós vamos entender como eles se ligam. Então fica ligado. Gravou? Gravou? É assim o aminoácido? Agora vamos para o próximo slide, digamos assim, para o próximo quadro. Então vamos lá falar agora da classificação dos aminoácidos, porque tem 3 tipos quanto à sua necessidade. São eles: os aminoácidos essenciais, os naturais e os semi-essenciais, ou por que não, seminaturais. Olha só, gente, os aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso corpo não produz. Se o nosso corpo não produz, é essencial que a gente adquira ele por alimentos diversos, ou seja, tem que trazer ele de fora. Por isso ele é essencial. Os naturais, nosso corpo produz. Nosso corpo produz eles naturalmente, então, ok. E os semi-essenciais são aqueles que, mesmo o nosso corpo produzindo, em quantidade insuficiente. Por isso, nós também temos que ingerir, trazê-los a partir de fontes alimentares externas, tá bem? E aí, ó, sabendo essas classificações que teu vestibular pode cobrar, nós vamos entrar para uma parte agora muito importante, que é a ligação entre 2 aminoácidos. Disse para ti que um aminoácido se liga no outro, que se liga no outro, para formar a proteína. Ou seja, uma fileira de centenas de milhares de aminoácidos forma uma proteína. Agora, a ligação entre um aminoácido e outro é uma ligação peptídica, famosíssima ligação peptídica. E aqui tem que te ligar. Peptídica, porque pode vir também no enunciado e falar, um peptídeo. Falou em peptídeo é proteína. Agora, a ligação entre 2 aminoácidos é um dipeptídeo. De 2 peptídeos de proteína. 3, tripeptídeo. Muito embora os dipeptídeos e os tripeptídeos não sejam proteínas ainda, são talvez proteínas em formação, eles são chamados também de peptídeos. Agora veja, uma proteína é um
polipeptídeo. Poli de muitos. Gente, uma proteína são muitos aminoácidos ligadinhos uns nos outros. E todas essas ligações, independente do tipo de aminoácido que tem, é pela ligação peptídica. E, portanto, nós temos que entender como ocorre a ligação peptídica. Meus queridos, sempre, aqui nós temos um aminoácido, tá vendo? Aqui nós temos outro aminoácido. Tá aqui o carbono central. Por que aqui está pintado de rosa, gente? Porque eu quis exemplificar o radical. Aqui o radical é um H, aqui o radical é um CH3. Entenderam? Agora veja, um aminoácido se liga em outro aminoácido a partir de uma ligação peptídica, sendo que é um grupo ácido carboxílico ligado a um grupo amina, sempre. Ah, professor, mas não pode ligar uma amina com amina? Ou um grupo ácido carboxílico com ácido carboxílico? Não. É sempre o grupo ácido carboxílico de um aminoácido junto com o grupo amino de outro aminoácido. Agora é muito importante, quando ocorre essa ligação entre dois aminoácidos, uma molécula de água é liberada. Então veja, ligou, formou um dipeptídeo. Olha o que aconteceu com a água, saiu. Isso é chamado de síntese por desidratação. Você forma, síntese de formar um novo aminoácido, um dipeptídeo, a ligação entre dois aminoácidos. Desidratação porque sai uma molécula de água. Agora, da mesma maneira que dois aminoácidos se ligam e sai uma molécula de água, para você quebrar esta ligação, tem que entrar uma molécula de água. Porque, veja, esse OH e esse H é o H2O. Então, para você repor, deixar esses aminoácidos livres, você tem que repor. Portanto, para quebrar um aminoácido, é chamado, lembra lá, na linha de água? Hidrólise. Quebra por hidrólise. Porque você quebra os aminoácidos, eles se separam. Esse dipeptídeo se separa em dois aminoácidos. Mas para isso, entra uma molécula da água para suprir o OH de um e o H de outro. Isso é a ligação peptídica, moçada. É muito importante. Tá aqui a ligação peptídica, ó. Olha como fica ligado. Grupo ácido carboxílico de um, grupo amino de outro. Fechou. Agora é muito importante, você copia, faça um resumo, volta a aula 2, 3 vezes para entender, lê na tua apostila, porque isso é bizu. Agora vamos entender, gente, de uma maneira bem interessante, como é que... Porque veja, agora ligou dois aminoácidos. Vai ligar 3, 4, 5, 6, 7... E vai formar uma proteína, um polipeptídeo. Agora, essa proteína, quando ela é recém-formada lá nos ribossomos do nosso citoplasma, da nossa célula, ela é só uma sequência linear de aminoácidos. Aminoácido. Tudo ligadinho por ligações peptídicas. Tipo um vagão de trem, né? Um trem. Cada vagãozinho é um aminoácido. Só que é linear, ela é reta. Isso é chamado de proteína primária. Depois ela vai se enrolando nela mesma, formando proteína secundária, terciária e quaternária. Para que você entenda, eu vou mostrar essa estrutura das proteínas nessa imagem. Fica ligado. Pessoal, uma proteína pode passar por 4 estruturas diferentes. Logo quando ela é formada, sintetizada lá no nosso citoplasma, com a ajuda dos ribossomos, ela tem essa estrutura primária, que nada mais é do que uma sequência linear de aminoácidos. Por causa de atrações entre esses aminoácidos, ela começa a se enrolar, ficando na estrutura secundária, que pode ser do tipo alfa-hélice ou beta-folha preguiada. Os aminoácidos que ali estão continuam se atraindo, formando a estrutura terciária, que ela é toda enredada. E quando 4 proteínas de estruturas terciárias se unem, formam uma proteína quaternária. É importante saber que as proteínas estão ativas tanto como terciária, quanto também como quaternária. Pessoal, o que determina essa sequência de aminoácidos de uma proteína é o teu gene, é a tua genética, o teu DNA. Ora, cada uma daquelas sequências de aminoácidos forma uma proteína. E essa sequência de aminoácidos, se é diferente entre uma proteína e outra, vai ter atrações diferentes e vai ter formas diferentes. Cada proteína, portanto, tem uma forma diferente. Agora te liga, se o teu gene determina a sequência de aminoácidos, essa sequência de aminoácidos, dependendo da tua genética, tem uma forma, determina uma forma de uma proteína. Agora te liga, essa forma da proteína está intimamente ligada à sua função. Isso é muito importante. Forma e função nas proteínas estão intimamente relacionadas. Ou seja, a gente chega a uma conclusão de que se alguma coisa muda a forma de uma proteína,
também vai mudar a função. Então existem duas coisas que afetam a forma de uma proteína. A primeira é a famosíssima mutação e a segunda é a mais famosíssima ainda, a desnaturação. Vamos começar falando da mutação. Imaginem, eu vou, para exemplificar, trazer uma condição, uma doença genética chamada de anemia falciforme. Você sabe que que a hemoglobina, que é uma proteína que está dentro da tua hemácia, carrega lá o gás oxigênio, está lá carregando o gás oxigênio. Ora, para pessoas que têm anemia falciforme, ocorre uma única troca de um aminoácido por causa de uma mutação do gene. Então, em vez de uma proteína ser formada por uma hemácia normal com glutamato, isso aqui é uma sequência, é uma proteína, são os aminoácidos. Em vez de vir glutamato aqui, vem valina. E por tu mudares apenas um aminoácido, a hemácia se transforma nessa forma de foice. Por isso que é chamado de anemia falciforme. Lembrando, isso aqui é uma sequência linear de uma proteína. Aminoácido, 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 aminoácido. Claro, teriam vários outros, são centenas aqui. E aqui são os mesmos aminoácidos, com apenas uma modificação. Que coisa de loucura. Um aminoácido que troca muda totalmente a função. Por quê? Porque você, ao mudar os aminoácidos, a proteína que tinha essa forma, acaba tendo essa forma aqui. Interessante, né? Ok, a segunda forma é a desnaturação. Pessoal, a desnaturação também pode modificar a forma da proteína e, consequentemente, a sua função. Até eliminar a função da proteína, até destruir completamente a proteína. Existem 3 forças que modificam, que desnaturam, que podem desnaturar uma proteína. São elas: temperatura, pH ou determinadas substâncias químicas. Ora, isso aqui é uma hemácia normal, desculpa. Isso aqui é uma proteína normal. Aqui, olha a forma dela. Está lá na sua forma, trabalhando muito bem. Imagina que ela é submetida a uma temperatura mais alta. A temperatura elevada gera uma desnaturação, que nada mais é do que uma quebra, uma diminuição entre a força de atração dos aminoácidos. Se eles perdem a sua atração por causa da temperatura, eles começam a desnaturar. Aí eles vão desnaturando, eles ficam com outra forma. Ora, algumas proteínas podem sofrer o que a gente chama de renaturação. Voltou à temperatura ideal, volta as forças de atração entre os aminoácidos e ela volta a ter a sua forma. Agora, nem toda proteína que desnatura, renatura. Um exemplo, quando você vai fritar o teu ovo, sabe que a clara do ovo é riquíssima em albumina, uma proteína muito importante. Só que a albumina, quando você frita, ela desnatura e chega a mudar a cor, ela não fica branca. Fica branquinha, porque ali, imagina, tu botou num óleo fervendo a 120 graus, ela sofreu uma baita de uma desnaturação. E nesse caso ela não renaturou. Vai dizer que tu tira o ovo da frigideira, põe no prato e volta a ficar gema. Já gema, não, tá difícil. Volta a ficar clara. Não fica. Então não ocorre a renaturação. Agora aqui cabe um bizu muito importante, que é a febre. Pessoal, todo mundo já teve febre. Todo mundo já teve febre. É uma defesa que nós nascemos com essa defesa. O que é? Gente, a febre nada mais é do que, imagina, tem uma bactéria invadindo o teu corpo. O teu corpo, para defender-se desta bactéria, eleva a temperatura. Se você eleva a temperatura, essa bactéria que ficava confortável lá nos teus 36 graus e meio, começa a ficar mal. Imagina, poxa, tá desagradável aqui, então a bactéria já não consegue reproduzir muito bem, as proteínas daquela bactéria começam a meio que se desnaturar, tudo mais. O problema, perceba, é que uma febre de 38 graus e meio, eu nem tomaria remédio. Até 38 graus e meio, vai fazendo controle, chegou ali, não tomou remédio. Passou dos 38 graus e meio, muita atenção. Tome remédio para controlar a febre. Por quê? Gente, se a tua temperatura do teu corpo continua subindo, pode ocorrer a desnaturação das tuas proteínas. E você não quer modificar a forma. Porque lembra, se as tuas proteínas sofrerem desnaturação, ela muda a forma. Se muda a forma, muda a função. E aí a gente pode até morrer devido à alta temperatura que o nosso corpo faz, né, para se defender, que fica descontrolado. É claro, eu disse aqui para você, não tomar remédio até os 38 graus e meio. Isso aí quem vai falar é o teu médico, obviamente, ele que vai te falar, não, chegou nos 38, toma um remédio. Então, eu só tô dando a ideia aqui biológica da coisa. Quem tem que receitar ou não o remédio é o médico. Gente, feito aqui. Agora nós vamos falar de uma das proteínas mais importantes e caem muito nos vestibulares, que é aquela proteína chamada de enzima. Fica ligada. Então vamos nos encaminhando para o final desta videoaula e agora vamos falar das queridas enzimas. Lembra que eu disse para ti,
toda enzima é uma proteína. Na verdade, vou te contar um segredo assim, ó. Gente, 99,9% das enzimas são proteínas. Existe um pouquinho, assim, umas enzimas bem estranhas, bem raras, que não são proteínas. Mas para vestibular, para ensino médio, isso não vai cair, não precisa saber. Ok, contado o segredo, te liga. Toda enzima é uma proteína. Agora, o que é então essa enzima? O que é essa proteína? As enzimas diminuem a energia de ativação e aceleram as reações. Perceba aqui nesse famoso... Gente, isso aqui tem tudo que é livro didático que pode ter na tua prova. É uma montanha. Imagina uma montanha. E essa pedra, esta rocha, tem que passar para o outro lado. Ou seja, uma reação tem que acontecer. Se tiver enzima... Olha só o atalho, bem rapidinho, bem simples, facinho, diminui a energia, aumenta a velocidade. Agora imagina que você tem que fazer essa mesma reação, passar a rocha para o outro lado, mas não tem enzima. Então ele tem que vir lá por cima, gasta energia, é demorado, é lento, às vezes nem conseguiria acontecer, para fazer a mesma reação. Então isso aqui exemplifica didaticamente qual é o papel de uma enzima nas diversas centenas, milhares de reações que a gente tem no nosso corpo. Mas, obviamente, a gente pode falar um pouco mais. As enzimas, elas estão extremamente específicas. Para uma reação acontecer, tem que ter aquela enzima. Para aquela reação. Outra reação é outra enzima. Por isso que a gente fala que a reação entre enzima e substrato é chamado de chave-fechadura, porque tem um encaixe perfeito. Aqui nós temos uma enzima. Essa enzima vai fazer a reação de um substrato. Então veja que elas encaixam perfeitamente. Depois de encaixarem, elas ocorrem a reação. Pá! Faz a reação e gera o produto. A enzima continua intacta, bonitinha ali. Agora o produto é o que aconteceu depois da reação entre a enzima e o substrato. O produto agora vai embora. Tipo a quebra aí de uma proteína, uma quebra de um açúcar. Tudo isso está acontecendo aqui. Agora te liga. Essa enzima aqui, que está intacta, ela volta para continuar fazendo novamente essas reações. Então, uma enzima, quando acaba a reação, ela volta para fazer outra, volta para fazer outra, e assim vai. E para finalizar, a última coisa que vou falar aqui sobre enzimas, caiu aqui, sobre enzimas, é que quais são os fatores que afetam a atividade de uma enzima. Lembra, a enzima é proteína. Lembra que eu falei para você logo há pouco. O pH e a temperatura influenciam a atividade de uma enzima, de uma proteína. Consequentemente, a atividade enzimática também vai sofrer com temperatura e também vai sofrer com pH. Então eu trouxe dois exemplos para ti. Imagina que isso aqui é uma enzima que está no nosso corpo. Se está no nosso corpo, tu imagina qual é a temperatura ideal para ela funcionar? Ora, a temperatura do nosso corpo. Ela não vai funcionar bem em 80 graus. 80 graus em nós não existe. Uma proteína vai funcionar bem a 25 graus. Meu querido, se chegar o teu corpo a 25 graus, tu já está morto. Então ela vai funcionar, vai ter um ótimo, aqui representa o ótimo de funcionalidade dela. Então aqui, nesse eixo, nós temos a atividade da enzima, quanto mais para cima, maior. Vocês concordam que aqui, nessa região, é o ótimo de atividade do enzima, o máximo de atividade? E isso aqui está em que temperatura? Aproximadamente 36,5 graus. Se a temperatura sobe, se tu está com febre ou se tu está com hipotermia, essa atividade enzimática começa a cair drasticamente, até chegar num ponto, obviamente, de desnaturação e perder totalmente a função. Então, temperaturas altas ou mais baixas do ótimo diminuem a atividade enzimática. Isso serve para o pH. Eu dei um exemplo aqui de uma enzima chamada pepsina, que está no nosso estômago e que quebra as proteínas, quando a gente come a proteína. Bom, a pepsina, se está no nosso estômago, qual é o pH do nosso estômago? Sabiam que o ácido gástrico do nosso estômago pode chegar mais ou menos lá por 2 de acidez? Lembrando que a acidez, o pH, é medido entre 0 e 14. O 7 é neutro. Quanto mais próximo do 14, mais básico. Quanto mais próximo do 0, mais ácido. Se está no 2, é extremamente ácido. O nosso estômago é muito ácido. Lá na parte de fisiologia, contarei algumas curiosidades sobre isso. Então, se está no estômago, a gente concorda que o ideal de atividade dessa enzima vai estar quando o pH estiver entre 2,5 e 3,5. Está ótimo. Se o pH começa a aumentar e a acidez, portanto, diminuir, o que vai acontecer com a atividade da enzima? Vai diminuir. Então, gente, cada enzima tem uma temperatura ideal, tem um pH ideal.
É óbvio, relaciona. Existem bactérias chamadas extremófilas. Essas bactérias vivem em regiões, às vezes, com 90, 100 graus, nos geysers, 90 graus de temperatura. Então, as proteínas dela não vai ter um ótimo de atividade com 36 graus, vai ter um ótimo com 90, porque cada ser vivo tem as suas proteínas. Lembrando, a sua função, a sua forma está intimamente ligada ao ambiente, temperatura, pH, e outras reações químicas, algumas substâncias químicas. Gente, aula de proteína é algo muito importante. Confesso que é uma aula, às vezes, com muita informação e tal, mas chega um momento agora, no final da aula, de você dar aquela relembrada, dar uma lida na apostila, fazer alguns exercícios, retomar algumas coisas das aulas e sempre, gente, sempre que precisar, tendo as dúvidas, coloque embaixo aí. Vem em mim nas dúvidas que a gente vai discutindo, porque, gente, a minha felicidade, lembre-se, é você aprender, você estar bem. Tô sempre torcendo por ti. Fica aqui o meu grande abraço e até a próxima aula.